Bem-vindos a mais um episódio do Café para Despertar e hoje nós vamos despertar o autoconhecimento. Como que o autoconhecimento é fundamental para as nossas vidas? E hoje eu tenho aqui dois convidados para lá de especiais que vão estar compartilhando justamente esse assunto sobre autoconhecimento, que é a Fabiana Claudino, veio lá de Santa Catarina para gravar o nosso podcast aqui em Minas Gerais, e o Marco Miranda, que veio lá de Portugal e está aqui também para compartilhar sobre esse assunto fundamental e importante para nossas vidas. E Fabiana Claudino, daqui a pouco a gente vai contar que tem algumas novidades aí, vem um livro aí para ser lançado no segundo semestre, e é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área da psicoterapia, da mentoria, um trabalho com mulheres fundamental. Ela vai contar um pouquinho dessa história e o Marco também vai contar as histórias lá do outro lado do oceano e o que que ele traz de assuntos, novidades e dicas para a gente poder crescer com esse assunto, com esse podcast que é o autoconhecimento. E Fabiana, já para a gente começar a falar de autoconhecimento, o que que significa autoconhecimento para você? Quando você se despertou para o autoconhecimento, como que isso aconteceu? Primeiramente, né, Renato, agradecer esse convite maravilhoso, estar aqui presente, né, com um profissional tão bacana, tão qualificado, um ser humano fantástico, né, porque a gente conhece as pessoas, eh, não só aqui, né, mas nos bastidores. E o Renato é essa pessoa maravilhosa e é uma honra poder estar conectada contigo, viu, Renato? Então, muito obrigada por estar aqui. Me sinto muito agradecida. Então, meu querido, o autoconhecimento, né, ele entrou na minha vida, depois de eu me sentir muito falida. Né, depois de eu me sentir muito mal e eu passei durante muito tempo da minha vida muito distante de mim, sem saber quem eu era, e quando a gente não sabe quem a gente é e o que a gente quer, a gente fica perdido, né. Tem no na Alice no País das Maravilhas, né, que diz assim, né, ela pergunta para o gato: "Senhor gato, para onde vai esse caminho?" E ele diz: "Para onde você quer ir?" E ela diz: "Não sei, estou perdida." E ele diz: "Para quem está perdido, qualquer caminho serve." Né, então eu era aquela que ia para qualquer caminho, para qualquer lado. E geralmente o que que eu fazia? Estava focada nos outros, né, porque quando você não está conectada com você, quando você não está focada em você, você se distrai no mundo, e você está sempre preocupada e atenta ao movimento do outro, na vida do outro, cuidando do outro, vivendo para o outro. E uma das grandes necessidades humanas é amar e ser amado, né, e pertencer. Então para pertencer muitas vezes a gente vende a alma, né. A gente acaba se perdendo da gente, e eu me perdi de mim por muitos anos. E aí, depois de muito sofrer, de muitas cabeçadas, eu fui aquela que deu uma volta gigante, né, para buscar ajuda, né, para entender que eu precisava e que tinha recurso para isso, né. Então, eu hoje levo essa mensagem e falo do autoconhecimento constantemente, porque eu não acredito, das poucas certezas que eu tenho nessa vida, uma delas é que não existe autotransformação sem autoconhecimento. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente está com dificuldade, se a gente precisa de alguma coisa, a gente não está feliz, não está pleno, está travada, tua vida, seja profissional, amorosa, familiar, não importa. Tua vida está estranha, está travada, tu não se sente bem, está desconfortável aqui, tem muitos vazios aqui dentro. Muitas vezes a gente fica procurando fora, né? Fica procurando, tá aqui dentro a resposta. Então você precisa fazer esse caminho de volta para casa, que é o teu processo de autoconhecimento. É interessante porque lá no livro de Êxodo, Deus ele fala com Abraão logo no início ali, nos primeiros, né, textos da história, da grande história de Abraão, ele vira para Abraão e fala: Olha para ti primeiro, olha para dentro de você primeiro, veja quem você é, conheça-te e completa-te." Ou seja, se conhecer para você ser completo, e a partir disso, ou seja, o alicerce do autoconhecimento, aí Abraão se tornou quem ele se tornou para o povo judaico, para o povo cristão, é considerado o pai, né, do povo cristão. Então, justamente por quê? Porque talvez seja o nosso primeiro ato que a gente deve, a partir do momento que a gente toma uma autoconsciência, é a gente passar a nos conhecer. E quando você fala essa história do gato, eu lembrei um pouco da minha história, né? Porque é interessante quando a gente é pequeno, a gente vai sendo influenciado, né, a gente é influenciado pelos nossos pais, a gente é influenciado por professores, é influenciado pelo mundo adulto, né. E a gente vai seguindo essa influência.
E a gente acha que fazer o que o outro faz é o jeito certo de fazer. E acaba sendo confortável, né, porque o nosso corpo ele quer o quê? O nosso corpo quer é a lei do menor esforço e maior prazer, né. Quanto menos esforço você tem e maior prazer, beleza, você está queimando pouca caloria, o nosso corpo não gosta de queimar caloria, né, ele preserva a vida e para preservar a vida ele acha que toda queima de caloria a gente vai estar colocando em risco a nossa vida, então ele dificulta todo o processo, só que o autoconhecimento ele traz para a gente a autorresponsabilidade, né. Autorresponsabilidade de que aquele propósito que a gente se depara com ele, que a gente encontra com ele, a gente só vai alcançá-lo a partir do momento que a gente assume, né, essa autorresponsabilidade e começa na vida a produzir as decisões e os comportamentos necessários para alcançar aquele propósito. E isso tem sido, assim, a toada do meu trabalho como terapeuta para as pessoas, porque as pessoas elas crescem, mas elas não se desvinculam daquela situação de influência que por toda a vida da infância, da adolescência, foram influenciados, terceirizavam as decisões, né, porque é o pai que tomava a decisão, sempre perguntava o pai se era isso, se era aquilo, perguntava a mãe, perguntava um professor, perguntava um adulto, e é tão fácil você terceirizar uma decisão, né, porque aí depois se der errado: "Ah, mas também foi fulano que me falou. Ah, foi fulano que me disse para fazer assim", né, e aí você se sente aliviado. Mas quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento, a gente passa a entender que: "Opa, espera aí, você tem um propósito que é único, que é seu, que você tem que descobrir qual é. E para você descobrir qual é, você tem que passar por uma jornada de autoconhecimento, se conhecer de verdade, para você poder entender o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que faz sentido para você, o que que não faz sentido para você, e a partir dali, você passar a tomar decisões que vão te levar, no caminho da conquista do seu propósito. Mas aí, Marco, você tem uma vida fitness, né? Você tem uma vida que você, toma decisões todos os dias de fazer atividade física, de fazer uma alimentação saudável, de não, utilizar, de bebidas alcoólicas, tudo isso preservando o quê? A sua saúde e a sua qualidade de vida, mas foi pelo fato de você se conhecer verdadeiramente que você tomou essa decisão? Conta pra gente essa história. Então, primeiramente, ah, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos brasileiros. Eu sou de Portugal e o meu sotaque é diferente. Espero que compreendam. Vou ter o cuidado de falar com cautela. Agradecer ao Renato pelo convite e à querida Fabiana por estar neste momento aqui com eles. Indo direto à questão. Literalmente, isto aconteceu porque eu sofri aos meus 19 anos um coma. 5 dias. Literalmente eu morri durante 5 dias. E quando eu acordei do coma, acordei sem memória, com menos de 10 quilos, crise financeira, porque houve uma grande dívida que se criou no hospital devido a esse cuidado dos 5 dias. Então eu acordo, deparo-me comigo no espelho, o meu eu. E eu vejo um homem que eu não conhecia, magro, destruído. E eu assim, nossa, o que é que me trouxe até aqui? Aí veio o processo de autoconhecimento. E eu percebi que tinha sido hábitos de vida. Tinha sido o não cuidado com o meu corpo, o não cuidado com a minha mente, o não cuidado com a minha vida, o não querer sequer parar para pensar na forma como eu vivia, influência. Os outros faziam, eu faço. É fumar que temos que fazer, então também vou fumar. É ir sair à noite para a balada, dançar e ver de mulheres, então também vou fazer isso, porque é o que o povo faz, então eu quero ser íntegro, eu quero estar pertencente. Até que tive a consequência da vida. E aqui, quando isto acontece, quando eu fico em coma, 5 dias e acordo, eu percebo que tudo o que aconteceu ali foi uma consequência de escolhas passadas. Então eu pensei assim, uau, então se isto me trouxe até aqui, o que é que eu posso fazer de diferente que me leva a um caminho de prosperidade, de abundância, de saúde, de energia, de amor? Então foi que eu entendi o potencial de um desporto, do exercício, da alimentação saudável, de hábitos construtivos. Que não é sobre o curto prazo, de ser bom ou menos bom, ou dar prazer ou não dar prazer. É sobre o longo prazo, o que é que eles me trazem na vida. Então isso foi o grande shift que mudou o jogo da minha vida. Em 180 graus, de um lado para o outro. Foi incrível. É interessante porque eu era obeso. Hoje eu tô um pouquinho mais fofinho, porque esse ano eu passei por uma série de cirurgias e tomei muito corticoide.
corticóide acaba estimulando uma alimentação, às vezes, desregrada. Mas lá atrás, 15, 20 anos da minha vida, eu tinha uma obesidade que me causava problemas sérios de saúde, problemas no meu aparelho cardiorrespiratório, eram mudanças climáticas, eu sempre adoecia, a minha imunidade sempre era muito baixa. E eu vivi mais de 30 anos da minha vida assim, porque eu achava que o jeito de viver era assim, porque eu via todo mundo vivendo assim, era bebendo, bebia muita cerveja, era comendo fast foods. Para mim, café da manhã ao jantar era fast foods todos os dias e estava tudo certo, porque dá prazer, é bom, não é? A gente se delicia, né, com o fast food, com a fritura, com a gordura, e nenhuma preocupação com a saúde e com a minha vida em si. Até que eu tinha um interesse em emagrecer e passei por vários processos de emagrecimento, dietas para emagrecer. Nenhuma delas funcionava comigo. Até que um dia uma pessoa virou para mim e falou: olha, a sua obesidade ela é emocional. Claro que vinculada à falta do autoconhecimento, claro que vinculada à busca pelo prazer constante, mas é emocional. Resolve o seu emocional que você resolve a obesidade. E aí eu virei e falei assim: mas como? Já fiz tudo enquanto é tipo de dieta, como que se trata esse emocional? Ele falou: não, busca um terapeuta, busca um psicanalista, que ele vai te ajudar a se encontrar e você a lidar melhor aí com esse emocional, consequentemente você vai tomar melhores decisões. E é isso eu fiz. Fui a um psicanalista, e aí fazendo os processos de análise, de reflexão, passei pela jornada do autoconhecimento, e é interessante porque não é fácil e muitas das vezes é duro se conhecer, às vezes causa dor se conhecer, mas é tudo o que eu precisava. E aí ele me mostrou que o culpado pela doença que eu sofria há tanto tempo, da imunidade baixa, dos problemas respiratórios, eu tive em 35 anos 7 pneumonias, algumas com internações. Eu, creio, se eu tivesse chegado na pandemia com aquele processo de obesidade tamanho, eu teria sido uma vítima fácil para a pandemia. Graças a Deus, quando eu cheguei, eu já estava com a minha vida física e saúde e a imunidade, controlada. E aí, ele me mostrou o quê? Que o responsável por aquela doença era eu. Eu era o responsável. Então, como eu terceirizava, eu sempre terceirizava, eu achava que o problema era genético, eu achava que o problema era do meu metabolismo que era lento, eu sempre procurava terceirizar, achar um culpado pela minha obesidade. Só que na verdade o culpado era eu. E aí quando eu descobri isso, eu vi que eu era o culpado não só pela minha saúde fragilizada, eu era o culpado pela minha situação financeira, eu era o culpado por tudo que acontecia na minha vida. E se eu quisesse resolver aquelas situações, eu teria que assumir a autorresponsabilidade e passar, então, a guiar a minha vida em decisões mais racionais, mais conscientes e mais assertivas. E aí, tudo mudou. Passei a fazer atividade física, que eu não gosto, mas passei a fazer diariamente. Por quê? Não porque é moda ou porque você precisa treinar só para emagrecer, não, porque é uma questão de saúde, é uma questão de vida, é uma questão de longevidade, como você falou, Marco, é uma questão de longo prazo. Às vezes ali naquele dia que você está indo treinar, você não está vendo o resultado, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, e eu vi isso na pandemia. A minha esposa pegou Covid, nós dentro da mesma casa não nos separamos, em momento nenhum não isolamos ela, e eu não peguei Covid. Na época, fazendo atividade física todos os dias, as academias fechadas, eu descia para a garagem do meu prédio, corria ali 8 quilômetros na garagem do meu prédio, transformei a garagem do meu prédio numa pista de atletismo. Mas isso por quê? Por causa do autoconhecimento, por causa que eu via a necessidade de estruturar a minha vida, de estruturar os meus processos que eu queria buscar e poder manter o meu emagrecimento. E aí, quando eu vi isso, até a transição de carreira eu tive que fazer, porque eu vi que eu era advogado, não gostava da área da advocacia, mas eu vou contar para vocês daqui a pouco como foi esse processo de transição.
Tudo por quê? Porque lá atrás a jornada do autoconhecimento me abriu um leque de oportunidades e que eu comecei então a abraçar essas oportunidades. Mas aí, Fabiana, voltando para a sua vida, né, para aquilo que aconteceu após o processo do autoconhecimento, de você descobrir a importância desse processo e a partir daí você dar essa guinada, conta um pouquinho de uma história pessoal sua, como que o processo de autoconhecimento te trouxe uma mudança significativa na sua vida e como que ela mudou a sua história? Olha, Renato, sempre que eu falo disso eu me emociono, né, porque foi um processo e é um processo, né, porque o autoconhecimento é um caminho sem volta. Nós vamos viver isso eternamente enquanto aqui estivermos, né. Eu estava te ouvindo aqui falando sobre autorresponsabilidade, a minha vida deu uma grande guinada, uma grande mudança quando eu assumi a minha vida, quando eu parei de terceirizar, porque eu queria que a minha vida melhorasse e eu colocava a responsabilidade nos outros. O meu marido tinha que mudar, a minha filha precisava mudar, o governo, o cachorro, o periquito, o papagaio, o vizinho, todo mundo tinha que mudar para que eu ficasse bem. E aí num dia com muita raiva, e as emoções elas são boas por isso, porque elas nos ajudam e nos protegem, né. E a energia da raiva é uma energia muito boa se você souber usá-la. E eu estava com muita raiva, porque eu desejava que outra pessoa mudasse e ela não queria mudar. E eu fiquei teimando para a pessoa mudar, para a gente ficar bem. E eu disse: "Chega". Sabe quando tu fecha a mão assim brava e diz: "Chega, não quero mais isso para minha vida. De hoje em diante, tudo que eu desejo para essa pessoa, eu vou desejar para mim". E ali começou. Os meus caminhos se abriram, porque eu comecei a fazer terapia, eu comecei a cuidar de mim, eu perdi 15 quilos, porque eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a cuidar da minha alimentação, e tudo que eu desejava que o outro fizesse, que eu queria que o outro mudasse, eu falei: "Gente, só depende de mim". E aí tinha um slogan, eu comecei a participar de um grupo de mútua ajuda, de pessoas maravilhosas, e eu disse assim: "Que comece por mim". Então as mudanças que nós queremos na nossa vida, precisam começar por nós. E aí, Renato, ninguém mudou. Eu mudei e tudo mudou na minha vida. E aí, através dessa jornada que eu fiz na minha vida e que foi dando muito certo, que foi funcionando, que foi acontecendo, que as coisas foram. Veio transição de carreira, né? Porque daí tu começa a te alinhar com o teu propósito, tu começa a se conhecer. Muitas vezes as pessoas querem saber das coisas do final para o começo, ao contrário. Querem um resultado, mas não querem um processo, né? E aí, nesse processo é que eu descobri quem eu era e o que eu vim para fazer nessa vida. Né? Tu falaste aqui, né, citasse, então Deus nos dá até as nossas características físicas, as nossas capacidades, os nossos dons e talentos para a gente servir. Até o teu cabelo, a cor dos teus olhos, a tua voz, tudo está conectado com o que tu veio entregar para esse mundo. Só que eu estou distraída, estou preocupada e querendo que os outros mudem. E aí essa autorresponsabilidade foi tipo, a grande virada de chave de vários processos. E a gente vai tendo grandes viradas na vida, né? Que são expansões da nossa consciência. É quando tu toma realmente as rédeas da tua vida e entende que você tem escolhas. Que você pode escolher. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, você tem escolhas. Inclusive, foram as tuas escolhas que te trouxeram nessa situação que você está agora. E às vezes a gente não quer ouvir isso, né? Como assim? Eu que escolhi estar vivendo desse jeito. Conscientemente? Claro que não. Conscientemente a gente quer uma vida perfeita, maravilhosa, né? Equilibrada, saudável, harmoniosa. Mas as nossas atitudes e as escolhas que nós fazemos todos os dias não nos levam para esse resultado que nós desejamos. Então nós somos muitas vezes adultos, né? Com um emocional muito infantil. São as nossas crianças feridas todos os dias agindo, né? Então eu quero muito um resultado, mas eu quero que mamãe faça para mim, que papai faça para mim. E esses adultos que a gente traz como referência na vida, a gente fica buscando nas pessoas aí pelo mundo, né? Desesperadamente que alguém te socorra, que alguém te salve, que alguém faça por ti. A gente vai no médico querendo que o médico dê solução, que um remédio vai ser a tua cura. E, na verdade, está tudo dentro, né? E aí, quando tu trouxer essa citação bíblica, né? Tem vários pontos na Bíblia que trazem isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ora, quando eu entendi que não adiantava eu pedir para Deus uma coisa, porque existe o livre-arbítrio, né? Deus não arromba portas. Autoconhecimento, transformação vem de dentro para fora. E eu queria que Deus mudasse, eu rezava e pedia para Deus mudar a minha vida. Ele dizia: minha filha, imagina, né? Ele devia estar pensando: minha filha, faz aí a tua parte, né? Faz a tua parte que eu faço a minha. Então a gente terceiriza, inclusive, nas religiões, inclusive na nossa fé, né, que é uma fé muitas vezes inocente, infantil.
buscando de Deus esse pai, que é o pai aqui da terra também, que a gente quer que as pessoas façam pela gente. E a gente terceiriza isso para Deus também. Só que precisa ter o meu movimento, né? Então, assim, na verdade, o autoconhecimento, ele traz para ti todas essas possibilidades. Tu entende que a tua vida é tua, que a responsabilidade é tua. E aí tem duas coisas nessa notícia, uma boa e uma triste. A ruim é que tu não pode mais culpar ninguém, né? Mas a segunda, que é a melhor de todas, é que você não depende mais de ninguém. Que você não precisa ficar se humilhando, mendigando, pedindo, esmolando do outro para te dar. Você não depende do outro, você depende de você. Você precisa se harmonizar e se conectar contigo, com a tua essência. E aí vem o nosso livro nessa história, né? É verdade, Fabi. E você contando essa história mesmo das religiões, né, das pessoas terceirizarem para Deus os problemas que eles vivem. Eu lembro de uma história que eu contei uma vez numa pregação na minha igreja, que eu virei para o povo e falei assim, gente, olha só, pensem comigo aqui, quem aqui ora por saúde? Aí todo mundo levantou a mão, né? Que ora pedindo a Deus saúde, né? Aí eu virei para eles e falei assim, quem aqui toma Coca-Cola todo dia? Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, pois é, você está orando para Deus pedindo saúde, está tomando Coca-Cola todo dia? Peraí, aí eu virei para eles e falei assim, olha, eu me coloco na posição de Deus olhando para vocês. Falei assim, peraí, tá chegando aqui a mensagem pedindo saúde, mas ele tá fazendo o oposto. Tá lá tomando Coca-Cola, né? Tá lá comendo batata frita, né? Com aquela gordura até escaldante. Tá ali comendo carboidratos e mais carboidratos, só fast food. Então não é coerente. Então aí você já vê um processo de tomada de decisão irracional. A pessoa quer saúde, mas ela faz o oposto. Todos os dias ela escolhe cada garfada que ela coloca na boca de uma coisa que vai fazer mal para ela. Ah, mas eu não consigo ficar sem a minha coquinha. Não consegue o quê? É o vício, é a dopamina, é querendo buscar dopamina o tempo inteiro, dopamina o tempo inteiro. Por quê? Porque é a lei do menor esforço e maior prazer. A comida é prazerosa, rápido, né? Você come ali, dá um prazer rápido. Você bebe alguma coisa, um prazer rápido, né? Mas existem outras coisas saudáveis que te proporcionam prazer, mas às vezes depende um pouco de esforço. E aí quando fala de esforço, as pessoas não querem. Então por isso é fundamental o processo de autoconhecimento, porque o processo de autoconhecimento, além de abrir a mente da pessoa para racionalidade, ou seja, nós somos seres racionais, então nós temos que tomar decisões mais assertivas, decisões mais propensas e de encontro com o nosso propósito, porque uma coisa que é vinculada ao autoconhecimento é o propósito. Porque a partir do momento que a pessoa ela se conhece, ela sabe então aonde ela quer chegar. E aí falando da minha transição de carreira, eu era advogado, minha primeira formação. Mas a advocacia, o direito, nem foi minha primeira escolha. Na realidade, a minha família era uma família humilde, uma família que não tinha muitas posses. Então, meus pais, eles não tinham condições de me colocar estudando em outras cidades. Na minha cidade, só tinham duas faculdades na época, a faculdade de Direito e uma faculdade na área da informática. Eu nunca gostei de matemática, então informática eu já descartei de cara. E eu fui para o Direito, porque era o que tinha e era o que, para mim, ali estava mais próximo daquilo que eu poderia fazer. Fiz a faculdade, me formei na faculdade, comecei a advogar, porque, claro, um diploma na mão, vamos trabalhar, ganhar a vida. E aí comecei a advogar, até que tive sucesso na advocacia, tinha uma cartela de clientes, estava bem, estava próspero, mas não era o que eu queria. Não tinha nada a ver com o meu propósito. Era um esforço em demasia para poder exercer aquela atividade. E aí, quando eu fui procurar o processo de autoconhecimento na psicanálise, e aí eu encontrei com a psicanálise. Aí foi meu primeiro encontro com a psicanálise. E aí eu me encantei com a psicanálise, apaixonei com a psicanálise. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Não só ser um paciente na área da psicanálise, mas poder estudar, poder
me capacitar para poder atender as outras pessoas também e ajudar as pessoas a adquirirem não só o autoconhecimento, mas tratar a sua saúde mental. E aí eu fui, formei em psicanálise, fiz outros cursos na área do desenvolvimento humano, fiz mestrado, fiz doutorado, e hoje estou aí fazendo vários projetos, atendendo, escrevendo livros na área, mas com prazer, leve, sem aquele esforço monumental que eu tinha na época que era exercer o direito. Então, assim, o autoconhecimento ele abre portas, que às vezes a pessoa nem sabe, mas como ela está tão preocupada em agradar os outros, quando ela está tão preocupada em controlar os outros, em querer a mudança dos outros, ou em seguir o que os outros fazem, ou se inserir em grupos, né, Marco? Você disse, poxa, o pessoal vai para balada e quer fumar, então eu tenho que fumar também para estar inserido naquele grupo. Por quê? O medo da rejeição, né. O que que a gente não está inserido no grupo na época das cavernas acontecia? Pô, se você não estava na tribo, não estava no grupo ali, você era uma presa fácil para as feras na época. Então, naquela época ser rejeitado para o grupo significava morte, então ninguém queria ser rejeitado. E aí a nossa herança no nosso DNA dessa época das cavernas vem o quê? O medo da rejeição. Então a gente acaba fazendo coisas hoje para poder ser inserido em grupos, para poder ser aceito, não porque a gente quer, não porque faz parte do nosso autoconhecimento ou porque está de encontro com o nosso propósito, mas porque a gente quer ser aceito no grupo, porque a gente tem medo. Nem sabe exatamente o medo. Lá atrás, na época das cavernas, o medo era de ficar isolado e ser uma presa fácil para as feras. Hoje já não tem mais isso, não tem feras aí, né, para poder consumir, matar as pessoas, mas a rejeição ainda permanece como um grande desafio a ser enfrentado para as pessoas. Como, Marco, nós podemos, então, dar uma dica para as pessoas, para elas poderem se encontrarem nesse autoconhecimento e eliminarem esse medo, esse temor do processo de rejeição? Ok. Então, eu tenho um princípio que me salvou e foi quando Cristo estava na cruz e ele virou-se para o Pai e disse assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o que eu trouxe para mim dessa profecia, dessa fala, é que cada um de nós só é aquilo que sabe ser. Se a pessoa não é mais e ela não se supera ou não vê os bloqueios que ela tem, é porque ela não sabe sequer que está bloqueado. Então, a primeira dica que eu te posso dar para ti diretamente que nos estás a ouvir é que tenhas a coragem de reconhecer que tu não sabes tudo. E isso não é dito pela tua boca ou pelo teu reconhecer, é dito pela tua vida, como tu vives. Esse é o resultado que fala o quanto é que tu sabes. Porque nós nunca vamos saber tudo, mas nós conseguimos identificar que não sabemos tudo. E infelizmente as pessoas têm esta trava de não terem, porque é o ego que nos bloqueia, que nos prende. Dizer que não sei tudo parece que me estou a inferiorizar, ou parece que me estou a diminuir, ou parece que não estou... Quero ser alguém mais, então eles querem sempre parecer mais do que o que são. Mas quando nós temos a humildade de reconhecer a nossa posição atual e como é que eu estou a viver, como é que eu me sinto interiormente, sinto-me bloqueado. Já libertei a verdade que está a acontecer comigo. Sinto-me bloqueado, não estou a ter coragem para ser mais. Estou preso em mim mesmo. Eu estou a manifestar aquilo que está a acontecer comigo. Eu não estou com uma verdade interior preso e depois para fora, está tudo bem. Não, minha vida, isto vai passar, vai tudo escorrer. E isto, na verdade, é o que acontece com muitas pessoas. Elas querem parecer uma coisa que elas não são. Então, reconhece a tua verdade. Reconhece aquilo que está a acontecer contigo. Liberta, manifesta para o mundo. Porque só essa libertação já alivia a nossa alma. Tira o peso que temos em cima de nós. E é isso que nos permite ir vencendo os bloqueios. Porque eles não nos estão a prender, nós estamos a libertá-los. E isso acho que é... e eu pratiquei isto, eu aplico isto, quando aconteceu, foi das coisas que eu mais fiz que me tornou uma pessoa muito melhor. Reconhecer e libertar, não carregar o peso às costas, sabe? É literalmente a perspectiva. Já dizia o filósofo grego, né? Tudo que sei é que nada sei. E é uma verdade até hoje, né? A gente vive uma vida em evolução, a gente está o tempo inteiro buscando evoluir, conhecer, né? E buscar a verdade é fundamental, né, Fabi? Buscar a verdade é fundamental, né? E é interessante porque conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade não é só Jesus. As religiões, muitas das vezes, elas pegam a Bíblia e assumem a Bíblia como
um manual dela, só que a Bíblia, para mim, ela é um livro comportamental. É um livro que nos ensina como a gente vai tomar decisões, como a gente vai se comportar. Ensina muito do que não fazer também. Tem muitas histórias, né, de situações que não devem ser repetidas, né? Devemos aprender com aquilo, atalhar em função daquelas experiências, mas muita coisa que a gente deve seguir, que a gente deve aprender de maneira comportamental. E essa é uma delas, porque a gente tem que buscar a verdade em todas as coisas. Porque muitas das vezes a gente escuta uma coisa e às vezes se ela vem de uma autoridade, uma pessoa que a gente respeita, a gente reconhece, a gente já assume aquilo e já vai fazendo, sem a gente efetivamente buscar informações se aquilo é verdade ou não. E hoje a gente vive num mundo de fake news, num mundo em que informações, muitas das vezes são distorcidas, são manipuladas, e a gente vai vivendo isso, e acaba muitas das vezes não trazendo o resultado que a gente espera, ao seguir essas informações. Agora uma coisa que é interessante é o seguinte: o ser humano, ele vive em função do ego. E muitas das vezes o ego é o maior impeditivo da pessoa ela poder passar pelo processo do autoconhecimento. Porque o ego é ferir o orgulho, e muitas das vezes a pessoa não quer ter o orgulho ferido. O processo de autoconhecimento às vezes causa dor, porque a pessoa vê quem ela realmente é, e muitas das vezes o ego não quer que a pessoa veja quem ela realmente é, porque é aquela luta, o ego e o verdadeiro. Ego e eu verdadeiro. Por que que, na sociedade tem muitos conflitos? Conflito o tempo inteiro que a gente vê. Se a gente pega as páginas dos jornais, conflito entre pessoas, conflito entre políticos, conflito, entre, bairros, cidades, enfim, vários conflitos. Ego. Cada um quer ser mais do que o outro, cada um quer ter mais do que o outro, cada um. E na realidade o autoconhecimento ele mostra pra gente o quê? Que a gente só controla aquilo que nos pertence. A gente não consegue controlar o outro. E muitas das vezes, nem tudo o que nos pertence a gente controla. O nosso corpo, por exemplo, a gente não controla, ele em função de doenças. Tem dia que a gente amanhece e a gente está doente. A gente está com dor de cabeça, a gente está com uma inflamação aqui, uma inflamação ali, que é involuntária. Então, nem o nosso corpo a gente consegue controlar 100%. A gente consegue tomar decisões para amenizar os efeitos desse combate bioquímico que a gente recebe o tempo inteiro. A gente está aqui agora, né, num ambiente controlado, um ambiente higienizado, mas todos vacinados. E o que está acontecendo? Se tiver vírus aqui de alguma doença que a gente está vacinado, o vírus está querendo entrar no nosso corpo, mas aí o nosso sistema imunológico está evitando dele entrar, está combatendo aqui, né, com as hemoglobinas que foram criadas com a vacina, né, para que aquele vírus entre, e isso está acontecendo e a gente não vê, mas são coisas que a gente não controla. Agora, o autoconhecimento ele traz para a gente o seguinte: olha, você controla. O que você vai comer, você controla. O que você vai viver na vida, a maior parte você controla, porque você que sabe aonde que você vai estar, com quem você vai se relacionar, o que você vai fazer, como que você vai falar, o que sai da sua boca você controla. E tudo isso, se a gente não tem consciência de como fazer, isso causa conflito e doença. Tem uma arma poderosíssima, é a palavra. Ela tem poder de ferir as pessoas mais do que uma flecha, uma espada ou qualquer outra coisa. Porque uma palavra maldita, ela abençoa ou amaldiçoa. Então, o que acontece? A jornada do autoconhecimento é o alicerce, é fundamental. E que a gente precisa ter como prioridade na nossa vida. Eu acho que talvez é a maior dica que a gente pode trazer desse podcast para as pessoas. Mas, Fabi, quando a pessoa ela vive a vida dela querendo agradar os outros, só em função dos outros, fazendo tudo para poder, carregando água na peneira para as outras pessoas, fazendo tudo que as outras pessoas falam que é para fazer, essa pessoa ela está vivendo a vida dela? Eu tô rindo aqui da água na peneira. Não conhecia essa expressão. Então, meu querido, as distrações do mundo, elas são muito grandes, né. Nós viemos para viver a nossa vida e somos responsáveis por ela, né.
Deus deu a tua vida para ti. E ela é tua. E a tua responsabilidade é de vivê-la. Só que em nome de um amor, né, e que é esse amor infantilizado, a gente acredita que tem que fazer tudo por todo mundo, né? E se tu não te incluir nessa tua listinha de amor, o teu amor próprio não vai existir. Embora você tenha muito amor dentro de ti, porque todos nós somos, né, essencialmente amor. E viemos para ser felizes e viver este amor. A gente se distrai e vive e quer agradar o outro justamente por essa questão de sentir necessidade de pertencer, que é essa nossa mente que ainda funciona e opera no modo primitivo, né? Que sente muitos medos que não são tão reais, né? E que de verdade o nosso cérebro acredita que está nos protegendo, mas na verdade são crenças limitantes que muitas vezes nos são colocadas por questões culturais, educacionais, religiosas. Né? E aí quando tu falas de Bíblia, a gente precisa também contextualizar e trazer toda essa sabedoria para os dias de hoje. Né? A gente não pode levar as coisas a ferro e fogo e muitas vezes as pessoas manipulam as informações a seu favor, aquilo que convém. E a gente usa até Deus a nosso favor quando nos convém. Nós usamos a nossa ignorância e as nossas sombras quando nos convém. Né? Então, olhar para si, né, é um caminho que eu preciso, sim, às vezes, né, as pessoas dizem, é muito difícil mudar. E eu digo assim, mudar não é difícil. Difícil é a gente aceitar que precisa da mudança. Difícil é a gente parar de resistir. Porque a nossa resistência ela é tão grande, tão grande, tão grande, que é o que dificulta todo esse processo e todo esse caminho. Porque quando realmente tu se deixa fluir e entra nesse fluxo, porque o que é a vida? A gente está aqui para quê? Para aprender a viver, para aprender a amar, para aprender a ser feliz. E se eu me entrego para esse processo, flui. Mas eu resisto. Fico ali grudadinha nas minhas crenças, grudadinha nas minhas convicções, nos meus valores equivocados, no eu sei tudo, como o Marco colocou, né? Não, eu sei. Eu recebo um monte de clientes nas minhas mentorias, eu sei, certo? Ok. Eu também sabia muitas coisas. E o eu sei é aqui, na mente. E agora vamos levar para cá também. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse equilíbrio, né? A gente usa coração e mente, a gente usa isso aqui, né? Mas sempre trabalhando essas emoções e essa racionalidade a nosso favor. Eu não tenho o controle da vida, mas eu posso gerenciar a minha vida da forma mais responsável possível. E aí, provavelmente, eu vou ter os melhores resultados possíveis também, porque as minhas atitudes e escolhas serão mais assertivas. E aí, nesse autoconhecimento, eu descobri uma coisa maravilhosa, que é a inteligência emocional. É que você saber gerenciar as tuas emoções a teu favor. Porque também, como todo mundo prega por aí, às vezes a gente vê pessoas bem renomadas, inclusive, aprenda a controlar suas emoções. Gente, é mentira, isso não existe controle das emoções. A gente não controla as nossas emoções. As emoções são uma resposta instantânea e instintiva do nosso corpo, da nossa mente que opera, né, no modo primitivo. Agora, o que eu faço com aquilo que eu sinto? O que eu faço com a minha raiva? O que eu faço com a minha inveja? O que eu faço com o meu ciúme? A partir disso, eu entendo que tenho essa escolha. E quando eu entendo que tenho essa escolha e que eu posso, eu trago essa consciência. Ok, o que eu estou sentindo agora é raiva. Então, Renato, eu não vou te responder nada agora. Porque eu não estou em condições de racionalmente te responder alguma coisa assertiva que não vai dificultar ainda mais essa situação. Então, a gente vai fazendo escolhas, né, com consciência. Isso, de certa forma, é um controle? É. Eu prefiro usar, inclusive, a palavra é um gerenciamento. São escolhas que a gente consegue fazer de uma forma mais assertiva, a partir do momento que eu me conheço. Só que enquanto eu quero agradar todo mundo e não me agrado, e não percebo, e não olho para mim, sou eu me distraindo. Né? Sou eu querendo agradar você para que você me agrade e aí eu me preencha. Porque a gente tem vários vazios aqui dentro. E como é que a gente preenche esse vazio? Ah, vai preencher esse vazio com Deus. Gente, não basta. Porque se tu não estiver conectada com a tua essência, tu não vai receber tudo isso. Tu não vai enxergar essas bênçãos que tu tens todos os dias. Porque Deus nos convida todos os dias a viver essa vida de amor e plenitude. De viver essa vida com todas essas bênçãos. E o que eu faço? Ah, eu coloco tudo nas mãos de Deus. Me desculpa, isso não existe para mim. Né? Isso é nossa criança novamente equivocada. Então vamos olhar para as nossas crenças limitantes e questionar. Será que é isso? Por que é isso? Por que eu acredito tanto nisso? Eu acredito numa fé raciocinada. Numa fé em que eu questiono. Não questiono Deus, me questiono. Questiono minhas atitudes e os meus comportamentos. Porque isso tem que estar alinhado.
Não existe resultado sem processo. E se os meus comportamentos não estão me levando para esse resultado que eu quero, isso é autossabotagem na certa, né? Então não adianta eu ficar pedindo, 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 ou agradando todo mundo para receber, se eu não me dou. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, e isso serve muito para a minha vida, que eu digo assim: se eu sou filha do divino, divina eu sou. E quando a gente acredita nisso de verdade, a gente não vê mais limite para tudo que a gente quer alcançar, desde que isso esteja conectado com esse propósito divino que é a tua vida. Excelente, Fabi. E é interessante porque você foi falando e eu fui lembrando, né, que o processo do autoconhecimento é um processo de ampliação de visão. Você vai saindo fora da caixinha, você vai ampliando os seus horizontes, você vai olhando, às vezes, a mesma coisa com outros olhares. Você vai criando conexões ali com o mundo à sua volta de uma maneira diferente e vai, muitas das vezes, ressignificando as coisas, né? Trazendo um novo significado. Porque é interessante quando a gente está atendendo um paciente, o paciente ele vem com a visão toda negativa de todas as coisas, né? E aí a primeira coisa que eu faço, eu reconto toda aquela história para ele com um olhar positivo. E aí ele, mas como assim? Eu falo, é porque você se fechou, você se prendeu, você só está olhando um lado da história, um lado, só por um panorama. E muitas das vezes buscando uma resposta de vitimização. Só que nós vivemos um mundo probabilístico, um mundo de oportunidades que é assim para todo mundo. Não é você não foi escolhido para sofrer, você não foi escolhido para passar por essa situação. Mas é um mundo de probabilidade, tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar certo, tem dia que vai mais ou menos, e a gente vai vivendo essa probabilidade. E lidar com essa probabilidade é só para quem está aberto. Porque tem gente que até hoje, vivendo uma vida de influência, quer viver a vida como se fosse uma linha reta, um padrão. Não, eu vou acordar e vou dormir, meu dia todo tem que acontecer assim. Não vai ser, nunca. Porque é um mundo de probabilidades. As coisas acontecem de forma aleatória. A gente cria expectativas, a gente cria planos, uma hora acontece. O Marco planejou vir ao Brasil, está gravando podcast, está aqui. Poderia ter acontecido outras situações que poderia ter impedido ele de estar aqui com a gente, gravando esse podcast. Nós marcamos, né, Fabi, de você vir de Santa Catarina para cá e coincidir com eventos próximos aqui, mas poderia não ter acontecido. Nós vivemos diariamente num mundo de probabilidade. E um mundo de probabilidade onde flui uma energia o tempo inteiro. E a gente tem que estar aberto a essa energia também. Aí tem gente que vira para mim, você está muito espiritualista, falando em energia, não acredita em energia. Falei, você não acredita em energia? Cara, você mora dentro de um planeta que é uma bola redonda que está solta no universo, que roda para contar o tempo. Quer energia maior do que essa? Se tem uma energia que não tem um motor que faz esse planeta girar, fazer um movimento de rotação, né, em torno de si mesmo, que é a passagem dos dias, um movimento de translação em torno do Sol, que é a contagem do ano. Você quer uma energia maior do que essa? E você acha que uma energia que faz isso com o planeta não vai estar agindo na sua vida? Então a gente tem que ter esse olhar. Entender como que essa energia ela se estabelece na nossa vida. Teve uma paciente uma vez, chegou no consultório, e aí ela virou, Renato, olha, me mandaram vir aqui porque a medicina não encontrou o problema que eu tenho. Aí eu falei, qual é o problema que você tem? Ela falou, não, minhas pernas estão queimando, mas estão queimando muito, muito, muito. E ninguém entende porque está queimando. E eu tomo remédio para dor e não para de queimar minhas pernas, mas a minha sensação é que elas estão queimando, 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 queimando. Aí eu virei e falei assim, bom, esse é um desafio, né? Perna queimando, meu Deus, como é que eu vou tratar isso, né? E aí ela foi no médico, os médicos fizeram tomografia, raio-x, fizeram tudo que era exame para poder tentar encontrar algum problema e não encontrava. Eu falei, não, senta aí, me conta a sua história. Aí ela começou a contar a história. Aí eu falei, tá bom. Bom,
Volta semana que vem, vamos continuar escutando a história. E aí foi umas sessões onde ela contava a história dela. Até que eu entendi que o problema estava no relacionamento com o local de trabalho. Chegava no domingo, chegava no sábado, ela não tinha dor, era tranquilo, passava o sábado tranquilo, mas ia chegando no finalzinho do domingo, a dor já começava. Por quê? Porque segunda-feira tinha trabalho. Chegava segunda-feira de manhã, a dor estava insuportável. E assim a semana inteira, até chegar a sexta-feira. Mas por quê? O relacionamento com o patrão, o relacionamento com os colegas de trabalho. Aí quando, né, aquilo foi ficando muito claro para mim, eu virei para ela e falei assim, sai fora desse trabalho. Esse trabalho que está te adoecendo. Ela, mas como assim? O salário desse trabalho eu preciso, porque é esse salário que mantém a minha casa, que paga as contas da minha filha. Eu falei, você está trocando a sua saúde por esse salário. E qualquer coisa que você faça, ela era costureira. Eu falei, se você for trabalhar com empreendedorismo de costura, esse salário que você ganha, você tira na costura tranquilo. Mas ela tinha medo. E aí ela virou e falou assim, mas é mesmo? Eu tenho que sair do trabalho? Eu falei, sai do trabalho que essa dor nas pernas acaba. Aí ela saiu, pediu para sair do trabalho. E aí nunca mais ela teve dor nas pernas. Era emocional. Estava na mente dela. Por quê? Porque era um ambiente tóxico que ela convivia. Ela não conseguia lidar com aquela situação. E aí o corpo alertava. O corpo dava sinais. Olha, não está legal. Olha, não está bem. Olha, faz alguma coisa. E aí, até que ela saiu do trabalho. Graças a Deus ela conseguiu se recolocar, né, num outro ambiente, num trabalho tranquilo. Hoje ela já não tem mais nenhum problema. Mas ela precisou do quê? Ampliar a visão, ampliar a consciência, enxergar aquilo que os olhos dela não conseguiam enxergar até o momento. Porque ela achava que era coisa física, ela achava que era coisa do corpo dela, ela achava que tudo é menos o emocional. E aí trouxe outro significado. Porque quando ela foi procurar um novo emprego, aí ela já foi procurar um novo emprego com outro olhar. Ela já foi buscar o quê? Uma leitura das pessoas pelas quais ela ia trabalhar antecipadamente, para entender se as pessoas eram pessoas que ela conseguiria lidar, que ela conseguiria conviver, que ela conseguiria criar um relacionamento saudável, para que ela, antes dela poder falar o sim. Oh, eu quero, vou trabalhar aqui com vocês. E isso é fundamental. Então, Marco, essa questão, né, de leitura das pessoas, da gente poder responder àquelas pessoas na medida do que elas necessitam, é fundamental para a gente criar bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis. Viu? Total. Ahm, Algo que é super importante, que nós vivemos uma vida muito, como a Fabi disse, a olhar para fora. E nesta experiência, o hábito que mais me transformou, associando a leitura, foi a leitura de livros, o hábito de leitura. E nesse processo de autoconhecimento, de me educar, me conhecer, eu entendi que quanto mais eu me conheço, mais capacidade eu tenho para conhecer o outro. Não através de mim, mas porque aí desenvolvo a empatia, desenvolvo o ouvinte, o ouvir para servir o outro e não para dizer aquilo que eu acho. Não, eu calo o meu eu e estou aqui só para ti. Fala. Deixa-me ouvir a tua dor. E isso permite-nos dar ao outro aquilo que ele precisa. E não aquilo que a gente acha que ele precisa, por exemplo. Então isso é fundamental para conhecer o outro, para termos um meio de conseguirmos contribuir, de conseguirmos agregar, de conseguirmos servir, de conseguirmos ser mais e melhor para o mundo. E tem muito a ver com isso, sinceramente. E posso trazer aqui uma história interessante, que é... Eu tenho o meu curso online, que é um curso online que é o Ressignifica. E associando aquilo que você está aqui a dizer, sobre os significados que as pessoas dão, elas associam significados à vida inconscientemente. Ela faz uma leitura do que está a acontecer, significado. Mas isto é inconsciente, é um processo automático da mente, enquanto nós somos inconscientes da nossa mente. Então, literalmente, quando nós nos tornamos conscientes do que está acontecendo na nossa vida, nós temos a capacidade de fazer uma leitura e dar um significado positivo e construtivo.
Então eu automaticamente passo de uma posição de escravo das situações para protagonista das situações. Então, que significado é que eu posso dar a isto? Ontem, ia à academia, cheguei ao Brasil há 4 dias. Academia, perco-me no caminho, perdi a academia. Volto para trás, perdido. Estou perdido. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu fico em pânico, ansiedade e sem internet no telefone. Não, ainda nem comprei o chip para ter aqui o contacto no Brasil. Não tinha, ou seja, meios, ferramentas para me facilitar o encontro do meu caminho. Está tudo bem, vou-me desafiar. Ou seja, eu automaticamente parei para pensar, geri a situação e não fiquei escravo do que estava a acontecer. Então eu fiz uma leitura de mim mesmo e dei ao momento aquilo que Deus quer que nós demos, que é desfrutar. A vida não é como nós queremos que ela seja, mas eu posso ser como eu quero que eu seja. Então quando eu tenho esta capacidade de estar consciente da minha capacidade, do meu eu entrego aquilo que eu quero entregar. Então eu diverti-me ontem, perdi-me, podia ser um caso de, nossa, não, vou-me divertir, vou-me encontrar. Encontrei uma referência, encontrei-o apontado e conheço esta ponte, vou até lá, feito. E o treino ficou o quê? O treino foi 1h30 de caminhada. Ou seja, esta capacidade que o ser humano tem, porque isto não é sobre o Marco, não é sobre a Fabi, não é sobre o Renato, é sobre o ser humano. É isto que as pessoas têm que entender. Elas quando ouvem alguém, não é para admirar o outro, uau, ele é tão incrível. Não. Nós somos incríveis. Esta é a capacidade que o ser humano tem. Mas tens que fazer o que tens que ser feito para despertares esse dom em ti. Para despertares a capacidade que nós temos. Para que possas gerir a tua vida. Porque a única coisa que eu controlo é só eu. O resto está fora. Nem o outro, nem a vida, nada. É eu. É tudo sobre mim. E quanto mais eu sei de mim, mais eu me torno a imagem e semelhança do Criador. E é só isso que nós temos de estar nesta vida. Ele criou-nos para isto. Ser a imagem e semelhança dele. Literalmente isto. É verdade, quando coisas ruins acontecem comigo, ou quando algum plano ele é frustrado, eu sempre paro e me pergunto: o que eu posso aprender com isso? Como eu posso aprender com isso? Para que eu possa, daqui a pouco, que numa próxima oportunidade, fazer diferente. Aprender com aquele processo. É interessante porque uma das coisas que as pessoas mais temem, mais têm medo, é o erro. O erro é... Nossa, as pessoas abominam o erro. Todo mundo quer acertar de primeira. É incrível. Quer passar no concurso público de primeira, quer tirar carteira de primeira, e muitas das vezes quando não consegue, eu não sou capaz, eu não... Aí começa aquele processo de vitimização. Só que o erro, ele é um processo de aprendizagem. Às vezes a gente vai ter que errar 1, 2, 3, 4, até acertar. O problema é que aqui no Brasil, a gente tem uma crença, inclusive com a piada portuguesa, Marcos, você me perdoa, que fala o seguinte: errou uma vez? Tudo bem. Errou 2 vezes? Já não está tão legal. Errou 3 vezes é português. Né? Mas não tem nada disso. Não tem nada disso. O erro é um processo de aprendizagem, é a oportunidade que a gente tem para ressignificar as coisas. É claro que tem coisas que a gente vai fazer na primeira vez e vai dar certo e vai acertar? Tem. Mas tem coisas que às vezes é precisar de um aprendizado um pouquinho maior. E é interessante porque a gente também tem a capacidade de ficar criando ídolos, né? Ídolos na música, ídolos na TV, no cinema. Mas aquela pessoa, ela pode até ter nascido com um dom, pode ter até aprimorado aquele dom e estar fazendo aquele trabalho incrível. Mas aquele trabalho incrível está acessível a qualquer um de nós. Basta a pessoa o quê? Ela focar, ela ter disciplina, ela treinar. Não é um mindset de crescimento? E aí ela poder executar aquela situação da mesma forma como o ídolo. Então a gente vai criando, né, crenças de como, nossa, eu não consigo fazer, não, eu sou incapaz. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela virava para mim e falava assim: mas eu sou incapaz. Eu falei: mas incapaz de quê? Como? Estou vendo aqui na minha frente uma pessoa completa, perfeitamente capaz, inteligente. Então, o problema é que você está criando
uma simbologia na sua mente, você está vivendo em função dessa simbologia. Você precisa ressignificar e nós vamos ressignificar isso. Mas de incapaz você não tem nada. Por quê? Porque você quer que as pessoas passem a mão na sua cabeça? Porque aqui na terapia não tem ninguém que vai passar a mão na sua cabeça, não. Muito pelo contrário. Aqui você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. E aí, né? É porque é mais fácil, né? Ah, eu sou incapaz, a desculpa tá dada. Ah, eu não consigo. Ou não consigo, né, Fabi? Quantas pessoas chegam. Nossa, mas você tá me pedindo muito, eu não consigo fazer isso, não. Como não consegue? Eu viro para as pessoas e falo, não, fala diferente, fala que você não quer. É mais justo, mais verdadeiro você falar que você não quer do que você não consegue, porque você consegue. Agora, você não quer se esforçar para isso, você não quer treinar para isso, você não quer gerar uma habilidade para isso? Tudo bem, te respeito. Mas você consegue, você pode. Então é interessante porque a gente precisa de não só passar pela jornada do autoconhecimento, como reprogramar nossa mente, eliminar algumas crenças, eliminar questões que nos limitam, para que aí sim a pessoa possa estar com as oportunidades abertas para poder alcançar o propósito que ela estabeleceu para sua própria vida. E é interessante porque tem gente que chega lá no consultório perguntando, eu vim aqui para você me falar qual que é o meu propósito. Querendo que a gente dê a resposta do propósito da pessoa, mas quem encontra o propósito é a pessoa, a partir, né, da jornada que ela percorre do autoconhecimento. Mas, Fabi, você está coordenando um livro que eu já estou assim, encantado com esse livro, apaixonado com esse livro. O Marco é coautor desse livro, que é o livro Seja Você Mesmo, que é um livro que vai contar histórias reais de pessoas reais. Conta um pouquinho desse livro para gente, sem dar spoiler, para adoçar a boca da nossa audiência. Então, Renato, você está apaixonado por esse livro, eu estou amando já esse livro, né? Porque ele veio com uma força muito linda, assim, com uma energia transformadora que já tem tocado o coração dos escritores. Então, os convites que eu tenho feito para as pessoas em que eu sou inspirada a convidar, né? E são pessoas que realmente têm a ver com esse tema, que vivem esse tema. Inclusive, o título do livro foi uma inspiração, né? Seja Você Mesmo, Histórias Reais de Vidas Reais. Esse livro está juntando um povo maravilhoso, né? Mulheres lindíssimas e profissionais maravilhosas de Florianópolis, de São Paulo, o Marco de Portugal, Ana Pedroso também lá de Lisboa, e está juntando um povo lindo para escrever sobre esse processo. Quando você não foi você mesmo, ou se você não tem sido você mesmo, como tem sido a sua vida ou como foi a tua vida? E os escritores vão falar desse processo que estão vivendo ou que já viveram, porque esse caminho de ser você mesmo, ele é constante na nossa vida. Porque a todo momento a gente vai ter escolhas e ser convidado a não ser a gente, né? E ir na onda, né? E que é o mais do mesmo que o nosso cérebro tanto quer continuar fazendo, né? E perpetuando. Então, esse livro, ele veio assim com um propósito muito forte de ajudar a transformar a vida das pessoas. E ele já começou transformando as nossas vidas, das pessoas que estão envolvidas, né? E a cada pessoa que recebe o convite, muitas vezes eu choro junto com a pessoa, porque a pessoa... Teve uma pessoa, uma escritora, que ela falou assim para mim, gente, eu vou chorar. Ela disse assim, esse convite que você está fazendo para mim hoje foi a resposta da minha oração que eu fiz ontem à noite. Né? Então, esse livro veio com uma força tão grande que ele já tem transformado a vida dos escritores, dos coautores. E daí, de repente, quando eu vi, ele está muito grandioso, ele está indo por caminhos e fluindo assim, né? Então, nós vamos fazer o lançamento no Rio de Janeiro, em outubro, em Florianópolis, de 27 a 29 de setembro de 2024. A gente vai estar lançando esse livro no Congresso Internacional da Felicidade, com a nossa coautora querida Ana Pedroso. Então, esse livro ele ainda não está escrito, estamos nesse processo, né, de criação, alguns capítulos já estão escritos, e cada coautor vai trazer um pouquinho da sua vida. E aí eu penso, né, Renato e Marco, eu tenho um livro solo, e eu pensava, na nossa mente limitada, e o nosso ego, que tipo, se eu tenho um livro solo, para que eu vou escrever um livro com mais pessoas? Eu vou escrever meu próximo livro solo. E foi isso que eu respondi para o Renato quando ele me convidou. Eu não aceitei de pronto, né? E o Renato nem se importou com a minha resposta, pacientemente.
Ele deixou que Deus agisse. E aí eu disse, gente, se a minha história tem impactado tantas vidas, imagina a história de 20 autores, de 20 pessoas diferentes, de idades diferentes, em momentos diferentes, em países diferentes. Esse livro vai ser lindo demais. Ele já está sendo, né? Então, eu agradeço a Editora Lisboa por essa bênção, porque esse livro ele vai vir assim, gente, para transformar. Não, e eu já tô louco aqui para esse livro estar pronto, para me deliciar com a leitura dessas histórias, né. Se tem uma coisa que eu gosto, Marco, é de ler. Eu leio muito, eu sou um leitor voraz. A leitura para mim não é só um lazer, né, um momento ali de aprendizado e nada melhor do que aprender com histórias de outras pessoas, né. Eu falo que, as histórias elas são um atalho para os nossos caminhos, né. As pessoas nos ensinam muito e às vezes, é uma oportunidade aparece na nossa vida, para a gente tomar uma decisão ou outra, a gente sempre está lembrando de como alguém fez de alguma forma ou outra pessoa, e isso para poder, balizar o nosso processo de tomada de decisão é fundamental. Então, esse livro, eu te falo que eu vou ser o primeiro leitor, depois que sair da revisão, já vou estar ali me deliciando com ele, se Deus quiser. E qual que foi para você como que foi para você, Marco, esse convite, escrever esse livro em coautoria com autores de todo o Brasil? Olha, primeiro que tudo, o que o meu coração fala neste momento é honrar a amizade que está aqui do meu lado. Fabi, de verdade. A nossa união foi incrível. 2 anos, conhecemos na internet e tem sido até o dia de hoje um transbordar, uma conexão muito especial. E queria honrar aqui a pessoa que tu és, porque este mundo é muito, muito, muito melhor com a tua presença nele. De verdade. E este convite surgiu de uma forma inesperada. Eu fui de férias, eu tomei uma decisão de ir desligar do digital, estava mesmo com família, eu sou do Alentejo, em Portugal, é a zona interior de Portugal. Sim, pá, estas semanas vou estar desligado. Marquei só essa reunião com o Fabi. Marco, tenho uma coisa para partilhar contigo. E eu, tá bom. Vou, entro. Eu na minha cabeça, eu tinha já definido, daqui a 10 anos eu escrevo o meu primeiro livro. Até lá, estou construindo a minha história, estou a fazer a minha história, não vou escrever o livro. Só quando eu tiver essa maturidade ou esse entendimento, para mim, no meu entendimento, é daqui a 10 anos. Mas Deus é bom demais. É quando é feito à vontade dele, não tem como. E quando eu recebi este convite, eu assim, tá bom, Fabi, bora para cima. E sendo muito sincero, não estava preparado, não estava sequer à espera daquilo. Mas a conexão do título comigo, com todo o conceito envolvente no livro, vai ser um quebrar do eu imaginário, de cada pessoa que ler aquele livro, que te vai levar até o eu verdadeiro. Podes contar com isso, através deste livro. Vai ser um veículo para te levar do teu eu imaginário, daquilo que tu imaginas que tu és, para tu seres realmente quem tu és. Então vai ser uma viagem incrível. Através de cada história, de cada pessoa, fez-me todo o sentido. E eu vi um chamado em cada pessoa que vai participar neste livro, elas têm uma história que vai servir pessoas em cada detalhe. Porque é mesmo sobre histórias. E as histórias repetem-se. Elas não são iguais, são semelhantes. E essa semelhança permite que cada pessoa, através dessa história, possa conhecer-se mais, acelerar o seu processo. Não é facilitar, mas simplificar. Então este livro vai ser um simplificador de vidas. Que legal, já tô, né, com água na boca aqui para poder ler esse livro. E a gente está chegando ao final, né, desse podcast incrível. Na realidade, eu queria gravar mais algumas horas com vocês, né, porque a gente tem assunto demais para poder falar, mas também a gente respeita a nossa audiência, que também não dá para ficar horas e horas no nosso canal, assistindo os nossos podcasts. Mas eu queria as considerações finais de vocês. Primeiro, Fabi. Então, o que dizer para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né? Que seja qual for a situação que tu estás vivendo hoje, eu não sei quais são os teus desafios, mas sei que estás vivendo os desafios, porque estamos sempre tendo desafios nessa vida, que você se conecte realmente com a tua essência, que você pare de olhar para fora e de buscar nos outros e busque em você as respostas para aquilo que você precisa. E se você não der conta de fazer esse caminho sozinho, porque muitas vezes a gente não dá, que você busque ajuda, que você busque inspirações em pessoas que já conseguiram fazer esse caminho e que podem te auxiliar, seja um psicoterapeuta, seja um mentor, seja um podcast como esse, enfim, vá buscar recursos porque eles existem. Muitas vezes a gente pede a Deus respostas e a gente esquece de olhar para as respostas. E todos os dias
nós temos acesso a muitas respostas, a essas inspirações que muitas vezes vêm em forma de um pensamento, vêm em forma de a gente está ali olhando no Instagram, vem uma mensagem. Se conecte, ouça, que você tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver, que você possa realmente, né, se encontrar nesse caminho de volta para casa, se conectar com o teu propósito. E se conectar com o teu propósito é se conectar com a tua vida. Hoje, meu grande propósito na vida é ser eu mesma. Por isso do livro, Seja Você Mesmo. E a minha missão de vida, que tem tudo a ver com esse livro, é ajudar as pessoas a serem elas mesmas. E para que você possa ser você mesma, não é lá fora, é aqui dentro. Então, busque por você. E é isso, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fabi, foi incrível. Marcos, suas considerações finais? Nós vivemos num mundo hoje em que a reflexão, a compreensão foi substituída por scroll. Scroll. E vivemos num mundo em que está com excesso de informação e pouca sabedoria. E aquilo que transforma vidas é sabedoria, não é conhecimento. Porque o que não falta hoje no mundo é conhecimento. Mas as pessoas não conseguem reter porque elas não refletem e não compreendem aquilo que elas obtêm. Então a minha consideração final para este final de podcast é que pares de scrollar e que comeces a refletir e a compreender mais aquilo que tu recebes do scroll que tu fazes. E que o livro, poucas pessoas buscam ele porque ele é folhado. Tens que fazer silêncio na tua cabeça, tens que refletir, tens que compreender. Então eu quero desafiar-te a teres essa experiência contigo mesma, e que sintas na tua vida o poder da compreensão e da reflexão. E para de viver nesse piloto automático que só destrói vidas e que nada acrescenta a ninguém, porque hoje não falta conhecimento a ninguém, todos temos recursos. Tu tens o Instagram, tens lá o recurso, mas falta-te refletir, compreender e chegar a entendimentos que mudam a tua mente e que por consequência mudam a tua vida. É isso. Obrigado, Marco. Valeu a viagem, viu? Muito. O podcast foi sensacional. E você que está nos assistindo aí, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, curtir, compartilhar com aquela pessoa que precisa conhecer mais sobre o seu autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental, é o alicerce, é a base para uma vida de sucesso e realizações. Esperamos você no próximo podcast Café para Despertar. Um grande abraço e até mais. Tchau!